O ano de 2020 já é quase uma realidade. E quem é adulto, principalmente os nascidos aí na década de 80, assim como eu, vai lembrar que às vésperas do ano 2000 esperávamos muitas mudanças no mundo. Bom, não foi tudo aquilo que falavam, né? Imaginávamos aí uma grande revolução, mas algumas transformações vieram com tudo. A internet, por exemplo, mudou todos os tipos de relações. E no que diz respeito ao médico e paciente, isso trouxe benefícios ou prejuízos? Do chá ao aplicativo, o conhecimento popular ajuda ou atrapalha as consultas e tratamentos? Veja na reportagem dela, Fabiana Nascimento. É só digitar o que você está sentindo que uma infinidade de textos, opiniões e até imagens de todo mundo, em todas as línguas, ficam à sua disposição. Até mais acessível que o chazinho da vovó, da mãe, da tia, do vizinho, aquela receita que passa de geração em geração e que, em muitos casos, já ganhou o reconhecimento da ciência. Eu digo assim, que isso eu sempre trago de raízes, né? Dos meus antepassados, que era uma família cabocla e que viviam esse costume. Eu vivi dessa maneira, aprendendo esse costume com eles, né? E aí, mais tarde, né, a gente foi começando a pôr em prática. Desde as receitinhas naturais de muitos e muitos anos, até as milhares de informações atuais da internet, tudo precisa ser consumido com moderação e responsabilidade. Mas, ao longo dessa evolução histórica, o que será que muda na relação médico-paciente? É difícil a gente pontuar um determinado ponto da história onde isso melhorou, piorou, se intensificou. Não, eu acho que é inerente ao ser humano buscar respostas. A diferença só é o local onde se tem buscado essas respostas, né? Então, se é do chazinho da vovó, a internet, o processo é o mesmo. É a pessoa, o ser humano, enquanto ser humano que nos define, as características, é buscar respostas para as coisas que a gente não conhece. Então, eu não vejo da forma assim de que isso tenha melhorado ou piorado. Eu acredito só que a forma com que as pessoas buscam as informações tem modificado. E a internet tem se mostrado a principal ferramenta para que isso seja feito, embora o chazinho da vovó ainda é muito forte, né? Como urologista, um dos principais pontos de trabalho nosso só para citar um exemplo, são os cálculos urinários, né? As pedras nos rins. E quase 100% dos casos, a primeira coisa que as pessoas nos perguntam, mesmo em era da internet, é se chá de abacaxi com coca funciona. Isso é praticamente 100% dos pacientes, mesmo os jovens, ou seja, o chazinho da vovó, o abacaxi com coca, ele é presente mesmo em tempos de internet. Então, eu não acredito que isso tenha modificado tanto. E além do abacaxi com coca, quem vai para a internet procurar remédio caseiro para tratar pedras nos rins, encontra muitas outras receitas. Mas se você, antes de consumir, pergunta para o médico, como no caso dos pacientes do Dr. Marcelo, está tudo certo. O problema é quando se usa a internet como única fonte de informação e até de tratamento. Esta enfermeira, doutora em ciências, faz o alerta. Ela pesquisa o paciente especialista. O expert patient é um agente, é um cidadão que está circulando nos serviços de saúde que ele tem uma expertise em determinada doença. Então, o que muda na relação médico-paciente ou profissional da saúde-paciente é que a pessoa já vai para a consulta sabendo sobre tudo que tem envolvendo a sua condição de saúde. Então, ele discute de forma horizontal, tanto com o médico, quanto com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, com todo mundo da equipe de saúde, porque ele já foi para a internet, ele fez uma clipagem, ele juntou todo o material que ele tinha sobre a doença, sobre o tratamento, e ele discute horizontalmente com o profissional da saúde sobre determinado tema. Ele é um expert ou quem ele consulta na internet? Esse expert patient, a gente diz que ele tanto circula no serviço quanto ele está na internet também.
A gente pode dizer que a gente tem expert patients para cada doença crônica ou condição aguda de saúde, a gente tem um expert patient na internet. Por exemplo, eu na tese, eu descobri um paciente que faz hemodiálise há mais de 20 anos, que ele é português, e ele tem uma alta credibilidade na internet, porque a página dele tem um altíssimo engajamento e tudo que ele prescreve lá as pessoas acatam. Por quê? Porque ele tem alta credibilidade, porque além dele conhecer muito sobre a doença, ele ainda tem a doença, então ele vive o cotidiano da doença. Diferentemente dos médicos, nós enfermeiros que somos profissionais da saúde e não vivemos o dia a dia da doença. Mas os perigos são enormes e colocam vidas em risco. Então, uma questão também que a gente fala bastante é a questão do risco, né? Durante o meu estudo da tese, eu estudei grupos de doentes que fazem hemodiálise. Então, hemodiálise é uma terapia paliativa, quando a pessoa já perde função renal e ela é feita através de uma máquina. No doente renal, qualquer quantidade de água a mais, ou uma comida a mais com sal, ou com qualquer outro eletrólito pode impactar fortemente na saúde. Então, eu vi lá nos grupos do Facebook que as pessoas fazem recomendações de coisas bem sérias e que as pessoas que frequentam o grupo, elas acatam essas recomendações, essas prescrições, porque as pessoas também vivem a doença renal. Então, a gente fica naquela que como profissional da saúde, tu quase fica desesperado, porque tu não tem muita jurisprudência, tu não tem como explicar, mas ao mesmo tempo a pessoa que está lá recomendando, ela te diz, olha, eu fiz e funciona. Pode trazer consequências, não tenha dúvida. Como, por exemplo, um caso que a gente teve a oportunidade de tratar ontem, né? Um senhor com câncer de próstata, que foi diagnosticado em 2016. Na época, então, se estimulou a discussão, a busca de informações, o contato e a conversa com a família, e essa pessoa ela optou por fazer um tratamento com ervas, né? E voltou há alguns dias para procurar auxílio novamente. 3 anos depois. E naturalmente que o problema que ele tinha em 2016 não era o mesmo que ele tinha hoje, né? Uma doença maligna, um câncer na próstata, teve uma evolução. Mas, obviamente, os profissionais respeitam cada opinião e decisão dos pacientes e defendem que quanto mais informação com responsabilidade, mais discussão saudável e construtiva no consultório. Quanto mais pessoas tiverem informações básicas, melhor. Então, eu particularmente gosto que o paciente busque informações, né? Porque isso torna a discussão muito mais rica, na verdade, a partir do momento que o paciente também consegue estabelecer... Porque a relação médico-paciente, ela não pode ser unilateral. Não existe mais aquela ideia do médico que impõe a sua opinião e determina o que deve ser feito. Muito pelo contrário, o principal interessado no cuidado médico é a própria pessoa que está com um problema X. E de validar certas práticas que se considerava não científicas há um tempo e que agora a gente trouxe para a academia e estudou e a gente viu que realmente funcionam. Tanto que, eu não vou ter precisado de que ano que é, mas tem uma legislação, já que o SUS já tem, dentre as suas práticas reconhecidas, mais de 20 práticas integrativas e complementares, que são isso, é o chá da avó, é a massagem da mãe, é aquele óleo essencial, aquele cheirinho da casa. Então, a ambiência, né, abrir as janelas, ventilar, tudo aquilo que a gente aprendeu em casa com as nossas mães, com as nossas avós, hoje a gente vê que realmente funciona e que o SUS reconhece essas práticas como importantes para o melhoramento da saúde ou para a melhor condição de vida das pessoas.